Mônica Guidoni, como o pessoal me conhece hoje. Eu sou gerente de RH da Total PES, é uma startup, né? É uma startup de benefício corporativo, né, que a gente vende solução para os RHs na prática de atividade física, né? Então, hoje o RH ele acaba contratando o nosso serviço e tem uma rede de academias onde o colaborador ele pode treinar nas nossas redes credenciadas. E lá hoje, o meu papel é cuidar da parte de gente e gestão. Então, eu cuido toda a parte hoje, tanto de colaboradores quanto de líderes. Mas aí para frente eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, do que o Total PES hoje nós estamos fazendo com os colaboradores na parte mental e física. Tá o quê? Márcio, fecha o microfone, por favor. Quem não estiver participando, dá uma fechadinha no microfone, isso que facilita a inserção de qualquer ruído, tá? Por favor, Mônica, continua. Minha parte está ok, já me apresentei, agora pode ir para o próximo, depois a gente continua com a nossa conversa. Acho que sou eu, né? Então vamos lá. Nelson, vai lá, você já está fora do mundo. Oi, boa noite, eu sou o Nelson, sou psicólogo aqui em São Paulo. Tenho meus 20 e poucos anos de formado na área clínica, trabalho com dependência química, quase 16 anos em hospitais psiquiátricos. Também sou palestrante, sou colunista, tenho um programa de web também onde eu falo sobre determinados assuntos, vários assuntos, inclusive qualidade de vida, que eu prego bastante. E aceitei aqui o convite do Paulo, porque eu achei a proposta bem interessante, a gente está discutindo sobre isso, e até porque eu atendo vários pacientes também que trabalham no corporativo, e a gente fala muito sobre essa questão do alto grau de estresse, cuidados da alimentação. Eu sou muito adepto a terapias alternativas, holísticas, trabalho muito a linha motivacional também além disso tenho a formação em coach, eu gosto de trabalhar em coach de vida saudável também. Então, é um assunto que eu tenho discutido bastante, porque eu falo que para você tratar uma doença emocional não é exclusivamente a base só de medicação. Se você cuidar da sua alimentação, ter atividade física, e quem tiver um grau de espiritualidade, independente da religião também, eu acho que isso acaba agregando muita coisa boa para todas as pessoas no dia de hoje. Então, no decorrer aqui da conversa, vamos estar abordando bastante isso, e eu agradeço aqui o convite de todos. Vamos lá, Fabiano, se apresente. Vamos lá. Bom, meu nome é Fabiano Benassi. Eu comecei a minha carreira, né, na tecnologia, e ela não parou até hoje, eu posso dizer, mas eu hoje uso a tecnologia para agregar para uma outra coisa, que foi uma escolha que eu tive ao longo da minha jornada, aí, que foi me aventurar no yoga. E o yoga é uma prática muito rica, é uma prática que tem uma história milenar aí, uma série de desenvolvimento, né, ao longo da história da Índia, né, que foi onde ela se originou, e a partir disso eu não parei mais. Quando eu comecei a pensar, né, em dar aula de yoga, a primeira coisa que eu pensei foi em atender empresa, e isso foi lá em 2005, 2006, quando eu comecei a ter a intenção de fazer isso, e de lá para cá, né, até já faz uns 14 anos já, eu dou aula de yoga e também atendo empresa. Eu já atendi mais de 40 empresas, e já, mais ou menos, ali, não um número exato, já provavelmente já atendi mais ou menos umas 4.000 pessoas dentro das empresas. E eu acho legal levar o yoga para a empresa, né? Porque o yoga ele serve para o indivíduo, e ele pensa de uma forma completa, assim, onde trabalha a mente, trabalha o corpo. É claro que a gente tem ali também uns princípios da prática, onde a gente tem uma base ali filosófica, uma base de estrutura mental, e tem o trabalho físico também, o trabalho corporal, que provavelmente é o que você que não conhece yoga, quando vê falar de yoga, você lembra sempre das posturas, das posições,
mas elas são muito mais do que só posturas, né, só posições. E hoje eu já faço um trabalho consistente dentro das empresas, né? Então, eu já atendi levando meditação, levando a prática de yoga clássica, como a gente faz numa academia, num estúdio, mas também o yoga laboral, que é uma prática adaptada. Também já atendi até com um trabalho de encenação, né, para campanhas de marketing. Então, existe muita possibilidade, né, de trabalho com yoga nas empresas, e eu percebo, ao longo desses anos, principalmente depois de um tempo, né, que eu consigo medir e ter contato com as pessoas, eu percebo que isso agregou muito para elas. Às vezes uma coisinha simples, né, você só ensinou a pessoa a trazer atenção para ela e respirar de uma forma diferente, com mais consciência, e isso já muda praticamente o comportamento dela para outras coisas que ela faz no dia a dia. Porque até então ela não tinha esse conhecimento. O yoga, ele leva para a pessoa não só uma base filosófica, né, mas a pessoa tem que praticar para que ela tenha a experiência, e essa experiência é que vai dar para ela os rumos ali das possibilidades que ela pode ter de qualidade na vida dela, né? E aí a gente pensa em qualidade de vida, né? Mas uma vida de qualidade, né? E uma vida de qualidade é através de uma palavrinha que a gente tem no yoga, né? Em sânscrito, chama viveka. Então, quanto mais você consegue se perceber, se conhecer, você desenvolve viveka, ou seja, você desenvolve mais discernimento. Então, estou aqui para contribuir, a gente vai falando aqui ao longo desse bate-papo, e vamos lá. Legal, obrigada pela apresentação, Nelson, Fabiano, Mônica, é bacana a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. E para todo mundo que está participando, a gente está com algumas pessoas, tanto novas, né, e outras que já têm participado das lives com a gente. Então fiquem à vontade para participar, para mandar perguntas ou pelo chat ou por áudio mesmo. Mas eu queria abrir, eu acho que a pergunta que eu vou fazer, ela é pertinente para vocês três. Eu queria que a Mônica começasse respondendo, mas depois tanto o Fabiano quanto o Nelson fiquem à vontade para participar também. A gente tem visto iniciativas crescentes, principalmente depois da onda de startups aqui no Brasil, de startups e empresas se dedicando a levar o bem-estar para dentro das organizações, né? Eu queria que vocês fizessem um paralelo rápido sobre o porquê que uma organização hoje leva vocês para dentro delas, leva bem-estar, procura iniciativas de bem-estar para os colaboradores, e por que elas deveriam levar, né? Porque eu sei que o motivo de contratação, o motivo de procura de vocês, geralmente não é o ideal. Então, pelo que vocês são procurados e pelo que vocês deveriam ser procurados no mundo ideal? Tá, vamos lá. Hoje, o Total PES, a gente tem alguns pilares que a gente gosta muito de trabalhar, né? E um deles está realmente, que a gente fala muito, de ter um ambiente agradável, né? De ser um ambiente de startup, onde que na hora que a gente vai contratar um colaborador que está no mercado, eu tenho que ter algo atrativo para contratar ele, né? Como que eu tiro ele, por exemplo, de um concorrente, né? Eu tenho que ter um diferencial, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, de ter uma oportunidade de carreira, onde que faz com que ele venha trabalhar comigo, um ambiente bacana, um orgulho à marca. Então, a gente trabalha com alguns pilares para trazer esse colaborador. Então, a gente trabalha com esses pilares. A gente também nós lá no Total PES, a gente tem alguns combinados que nós temos hoje é transparência, que é um dos combinados, time de donos, que todos somos donos do negócio, como se fôssemos sócios do negócio, voz, que todos possamos, né, ter voz, né, não se sentimos em nenhum momento constrangidos de falar algo. O ambiente tem que ser muito divertido, e tem um outro termo que a gente fala no mercado, que é data driving, que tudo a gente discute e analisa através de dados. E entra o que a gente oferece para o colaborador, porque dentro desses pilares tem algo também que envolve essa área que eu sou responsável, que é essa área de gestão, que são as ferramentas, né? De como fazer,
por exemplo, o ambiente se torne agradável. Então, a gente tem algumas atividades que são feitas. Então, são feitos, por exemplo, um encontro mensal sempre com os colaboradores, a gente coloca todos na mesma página, né? Eu não sei até quando que a gente vai conseguir fazer, porque por ser startup, a gente tem hoje lá 70 colaboradores, né? Então, hoje dá para ser feito. Eu não sei mais para frente, quando começar a crescer, se isso vai ser possível, ou mais para frente vai ter que ser feito por departamento. Eu não sei, mas para se tornar atrativo no mercado e eu conseguir fazer com que as pessoas venham trabalhar com a gente e ter um propósito, né, de ela sair, por exemplo, de uma grande empresa e vir para uma startup comprar a nossa ideia, o nosso sonho, eu tenho que ter algo que chame atenção, vender a ideia da startup. Então, a gente tem que criar algo de fazer com que esse novo colaborador, tanto eu consiga trazer ele e consiga fazer também com que ele fique comigo, e eu retenha esse meu colaborador. Então, são feitas essas atividades internas, entendeu? Não sei se você quer que eu estenda um pouquinho e eu conte. Mônica, eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando você fala de um colaborador feliz, quando esse colaborador ele não está, vamos citar um termo que depois o Nelson pode ligar já isso, né? Depressão, por exemplo, você tem muitos casos dentro da Total PES relacionados à depressão, ou casos psicológicos de ansiedade, ou alguma coisa assim? Não, eu não tenho nenhum caso de nenhum colaborador hoje que ele tenha depressão. Na verdade, eu não tenho nenhum colaborador hoje no Total PES, eu não tenho nenhum que apresente transtorno, nenhum tipo de transtorno mental. Hoje eu não tenho. Até porque é um público ainda jovem, é uma empresa também que nós estamos no mercado há 2 anos e meio, né? Então também pode ser por isso que a gente ainda não tenha esses casos. Eu não sei depois dessa situação, depois desse isolamento, se eu vou ter, é uma coisa que é nova também, né, para nós estamos fazendo isso, acompanhando isso agora, então nós não temos. O que nós acompanhamos é algumas situações de colaboradores nossos que estão apresentando uma ansiedade maior que os outros. Então, isso está acontecendo, alguns se sentem mais ansiosos que os outros, mas não são situações tão críticas. E a faixa etária desse público, né, desses nossos colaboradores, eles são jovens, eles têm em torno de 20 anos a 30, é a média, tá? É a média. E é isso que eu tenho observado, entendeu? Então, eu não sei se eles não estão tendo esse transtorno, porque talvez não tenha tanta responsabilidade financeira quanto, por exemplo, um pai de família, uma mãe, por exemplo, fica muito preocupada com a situação. A gente não conseguiu ainda identificar, e eu não sei como que vai ser pós. A gente ainda não sei falar isso para vocês. Que trata muitas pessoas com depressão. Você tem ouvido muitos relatos com relação aos seus pacientes do mundo corporativo, com questões de estafa e outras coisas mais? Na verdade, eu acho que eu vou fazer uma reflexão em cima de já vários anos atendendo pessoas relacionadas ao trabalho também, né? Como eu falei agora logo na minha apresentação, eu percebi que ao longo dos anos, tratar um quadro de ansiedade, tratar um quadro de depressão, não se limita necessariamente somente ao uso de medicação. Né? A medicação, eu sempre falo que ela tem uma função química no cérebro para poder proporcionar um alívio daquele grau emocional que a pessoa se encontra. É lógico que tem doenças que não tem como você tem que usar a medicação. Às vezes as pessoas elas usam a medicação porque elas deixam de lado uma própria qualidade de vida. Então, uma coisa que eu venho pregando há muito tempo e venho percebendo há muito tempo é que vários pacientes que eu fui atendendo ao longo da carreira deixavam, inclusive, o seu tratamento terapêutico em função do excesso de trabalho. Não conseguia conciliar vida profissional com terapia, por exemplo, né?
Então, pessoas que se dedicam muito mais 12, 13, 14, 15, até mais horas por dia de trabalho, e perdiam seus horários em atendimentos por conta disso. Eu tenho percebido um aumento muito grande por conta da ansiedade, né? E a depressão, obviamente, vem em paralelo, tanto que a gente sabe que o índice de suicídio aumentou muito de uns tempos para cá. Eu já vi relatos de pessoas que perderam amigos por excesso de trabalho, que morreram dentro do próprio trabalho por estafa, né? Então, eu fui percebendo que dessas pessoas que eu fui atendendo, nenhuma praticamente exercia algum tipo de atividade física ou tinha qualquer cuidado consigo mesmo em termos de saúde. Infelizmente, nós temos um péssimo hábito de só procurar ajuda médica ou psicológica quando a gente já está assim bem já no limite, no osso mesmo, né? Porque parece que em primeiro lugar vem o trabalho. E isso vem, que nem eu atendo professores de rede particular e do Estado, né, de ensino. São pessoas que não conseguem ter cuidados com elas não conseguem. O grau de estresse é extremamente alto e o grau de afastamento desses profissionais é muito alto. Eu tenho pacientes do corporativo que estão afastados há mais de ano em função do estado emocional, que não querem voltar a trabalhar, não se sentem em condições de voltar a trabalhar, né? Então, toda vez eu oriento essas pessoas a criarem novos hábitos, e a atividade física é um hábito. Como eu falei, eu acho que só a medicação não é a solução, que o remédio ele não cura o problema da pessoa, ele ajuda. Mas se a pessoa não trabalhar o psicológico dela, não trabalhar uma qualidade de vida, não trabalhar outras alternativas na vida dela, ela vai continuar vivendo à base de medicação, de má alimentação, até que algum problema maior ocorra. Então, eu tenho percebido isso e cada vez mais eu fico preocupado porque o que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que um tema que de repente a gente possa debater, talvez em uma outra oportunidade, seria os corporativos aceitarem profissionais, né, terapêuticos dentro das suas empresas. Mas acho que isso fica um assunto para uma outra oportunidade. Eu posso fazer uma pergunta para o Nelson? Claro. Nelson, qual que é a faixa etária normalmente dessas pessoas que você identifica? Porque eu me pergunto isso muito, porque hoje lá no time, eles treinam, né? É um pessoal que treina, então pode ser também isso, né? Que a gente não tenha tanto esses dados, porque a gente incentiva bastante, né? Atividade física. Eles utilizam bastante uma ferramenta que nós temos, que eles fazem terapia online. Mas pode ser também por conta da idade. Então, algo que eu também me preocupo, porque eles vão, né? Eles vão crescer, vão desenvolver. Eu quero ficar com essas pessoas e eu tenho que cuidar deles. E qual que tem alguma coisa que interferia ou que pode ser feito por estudos referente à faixa etária? Olha, Branca, eu vou dizer pela minha experiência, né? Pela minha experiência, a faixa etária das pessoas que eu atendo com essas problemáticas é acima dos 30 anos. Uns 30, 40 anos. Alguns na faixa dos 50 anos, mais ou menos, mas está tudo nessa faixa intermediária, entre 30 e 40 anos de idade, entendeu? E a maioria, homens. Tá? E a maioria das pessoas são homens. Tem mulheres? Obviamente tem. Tanto que eu tenho pacientes atualmente que eu estou atendendo, mulheres na faixa dos 30 anos, em grau de ansiedade emocional delas está extremamente alterado por conta, já era por conta de uma pressão do trabalho mesmo, né? E agora meio que se acentuou depois que entrou nessa fase de quarentena. E é isso que a gente tem procurado trabalhar na terapia por ferramenta que está tendo um crescimento muito grande. Então, através desse trabalho que a gente está fazendo, eu estou conseguindo passar esses tipos de diretriz para essas pessoas procurarem praticar
para não ficarem somente numa vida sedentária. Mas ainda assim, eu percebo que tem pessoas que levam certos vícios para dentro de casa, né? Que nem, por exemplo, uma coisa que eu sempre comentei muito, né? Não querendo me estender demais, talvez, mas de almoçar no seu tempo de almoço, né? Não só comer e já voltar ao trabalho, né? Ou então, às vezes, nem comer, nem se almoçar, que eu acho que esse é um outro ponto que também tem muito a ver com a questão que afeta o lado emocional das pessoas, mas acho que aí dá um espaço aí para o colega também falar, para depois a gente continuar em cima disso daí que a gente está falando. Fabiano, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu acho que foi importante, a gente tem ganchos importantes aí, tanto do Nelson falando um pouco sobre saúde mental, quanto da Mônica falando de boas práticas lá na Total Pass, mas como você sente, eu acho que nem muito antigamente, né? Se você falasse sobre yoga dentro de organizações há 10 anos, você falou que tem aí 16, 17 de estrada, eu acho que você corria um risco sério de apanhar, né? Mas hoje em dia as coisas já têm mudado. Então, como você tem sentido que tem sido levar essa prática para dentro das empresas? E para que você tem sido mais procurado? Vamos lá. Eu, quando comecei a atender a empresa, eu tinha essa intenção porque eu aplicava treinamento dentro de uma empresa de tecnologia e, portanto, trabalhava junto com a área de RH e eu percebia a necessidade das pessoas. Na verdade, eu tinha uma experiência também antes disso. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eles queriam implantar um sistema de qualidade de vida. Só que, em vez de eles contratarem as pessoas ou uma empresa para poder fazer esse trabalho lá dentro, eles pediram para os próprios colaboradores, então eles selecionaram algumas pessoas ali que estavam a fim de fazer, tinha um perfil ali para desenvolver esse projeto, os próprios colaboradores pesquisaram e aplicaram, e eu fui uma das pessoas que fez parte dessa equipe. Eu gostei muito de fazer isso. Aí depois, quando eu comecei a praticar yoga, que comecei a entrar nesse meio. E realmente, né, não só yoga, mas qualidade de vida é uma coisa que hoje é mais comum a gente falar dentro das organizações por uma série de questões. Existem até pesquisas que sustentam muito da questão de que você tem um colaborador, né, de qualquer área ali, a pessoa com uma saúde física e mental equilibrada, ele vai ser muito melhor, né, para a pessoa, para a empresa, né, uma questão de produtividade, uma questão de foco, questão de atestados médicos e tudo mais, e também para ele, né, como o trabalho, por mais estressante que ele seja, ele não gera um impacto além daquilo que ele decide, né, na vida pessoal dele. Então, equilibrar essas duas coisas, né, é um desafio hoje para a gente, né, nesse dia a dia. Fabiano, você sabe que você tem 10 minutos para nos mostrar o caminho do Nirvana. Né? Pode deixar. Então, 10 minutos para nos dar o caminho da luz. Então, quando a gente pensa em yoga, né, dentro das empresas, no começo eu era muito procurado por prática de yoga mesmo. Então, as primeiras ações que eu fiz, que eram mais tímidas, eu comecei a fazer em parceria com empresas que tinham ações de qualidade de vida, mas com terapias alternativas. A partir de 2010, 2012 para frente, eu comecei a ter muito mais procura. Hoje eu tenho muito mais procura, mas porque o conhecimento que a gente tem sobre os benefícios, não só que o yoga, né, mas a meditação, as práticas de bem-estar no geral, elas têm como impacto, né, nos colaboradores, ela é muito grande. E hoje em dia, as ações que eu mais aplico dentro de empresa, primeiro, é meditação. Então, meditação, a gente já tem muitas e muitas pesquisas que comprovam resultados, né? Mudança na estrutura do cérebro, por exemplo, com uma prática regular ali de um mês, você já consegue perceber essas mudanças para melhor, né? Para a pessoa ter um nível de atenção maior, ela diminui algumas áreas do cérebro ali que são responsáveis, por exemplo, pela dor, ativa mais o lóbulo pré-frontal, que são áreas responsáveis para a pessoa manter o foco dela no dia a dia, para ela ter autoconsciência, enfim.
Então, meditação é uma das coisas que eu sou mais solicitado. Eu também tenho muita procura por aula de yoga, só que adaptado para o ambiente corporativo, pelo yoga laboral. Qual que é o desafio, né, na questão da prática de yoga? É você tirar a pessoa lá de dentro ou mostrar para ela o benefício que essa prática vai ter. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente aplica a prática dentro do ambiente de trabalho. Então, no escritório, eu já atendi indústria, dentro de reuniões. Então, essas são as práticas mais comuns. E, recentemente, eu estou tendo muita procura também por práticas regulares, para que os colaboradores tenham uma opção de prática que ele possa, no começo do expediente, no horário do almoço, quando ele sai, né, ele tenha um momento ali para ele se conectar com ele. E aí o que o Nelson falou, né, um gancho que eu achei muito interessante, ele falou das pessoas poderem construir uma rotina saudável, né? Na essência, o que o yoga faz, né, é mostrar para a pessoa que ele pode ter ferramentas para entender como ele funciona, entender as coisas que ele tem como potenciais, qualidades, e entender também as dificuldades que ele tem, como é que fala, as fraquezas dele. E a forma que o yoga faz isso é através de uma ferramenta simples, que é o controle da atenção. Então, a gente dá atenção para as coisas que são importantes. O difícil, muitas vezes, é a gente decidir naquele momento em que a demanda está muito grande, em que o trabalho está muito puxado, o que é importante de fato. E aí que entra o autoconhecimento, porque o autoconhecimento dá para ele inteligência emocional, dá para ele, no caso da prática física, né, resistência corporal, dá para ele uma percepção de quando ele começa a sair daquele nível em que ele está mais calmo, está mais tranquilo, está mais focado, para um nível em que ele está mais agitado, mais estressado, e aí ele consegue também ter ferramentas para lidar com isso. Então, se ele aprende a respirar melhor, através de uma respiração mais profunda e consciente, ele já consegue ter uma ferramenta para lidar, por exemplo, com a ansiedade. Quer dizer que vai funcionar para todo mundo, em todos os momentos? Não, tem situações que você realmente precisa do atendimento médico, precisa da medicação, e só para encerrar, né, esse gancho, um exemplo, né, desse estado de equilíbrio é um amigo meu, que é professor de yoga, e ele é bipolar. E ele sempre teve muita crise na bipolaridade, que é aquele estado de euforia, depois ele vai para a depressão, né, e, enfim, o Nelson pode explicar melhor até como é que é os sintomas, né? Mas uma coisa que ele falou é que quando ele começou a praticar yoga, ele não teve mais crise. E a prática de meditação e as outras técnicas também, a meditação principalmente, teve uma influência muito grande, porque ele aprendeu a descobrir como que ele está naquele momento equilíbrio, naquele momento de consciente dele, e quando ele sai desse momento, que ele começa a entrar num estado de euforia, ou entrar num estado mais depressivo, ele percebe isso e ele tem ferramentas para lidar com isso. E então é comum ele falar para mim, eu lembro que ele comentava comigo, falando assim, olha, precisava trocar o carro, comprar uma casa, mas eu comecei a ficar muito agitado, eu falei, não, deixa eu dar um tempo, eu vou primeiro, né, prestar mais atenção, ver se é isso mesmo, e todo mundo tem um pouco dessa oscilação, né, de uma forma, não como bipolar, né, mas quando você começa a praticar yoga, você percebe isso de uma forma maior, e dentro de um ambiente mais estressante, mais agitado, mais em que ele tem muita influência do ambiente para que ele saia desse estado de equilíbrio, o yoga tem ferramentas que contribuem para que ele perceba qual é o estado dele de consciência de equilíbrio, para ele poder lidar com isso, né, no dia a dia dele. Ô, Fabiano, Mônica, desculpa só muito, Paulo. Fica à vontade. Ô, Fabiano, qual que é o nome do professor que você comentou da bipolaridade? Ele chama Anderson Pires. É meu amigo. Ah, que legal. Amicíssimo meu. Amicíssimo meu. Inclusive, eu tenho um programa de entrevistas que ele me deu uma entrevista no meu canal. Tá no YouTube. Depois eu passo aí para vocês assistirem. Muito Ele pequeno, lançou um né? livro também sensacional.
E você vê que mundo pequeno, né? O Anderson, ele tem uma história de vida maravilhosa. Acho que ele teve, se não me engano, 6 ou 7 internações psiquiátricas. Olha só. E ele deu uma volta por cima fantástica. Ele é amicíssimo, grande pessoa. Não, ele é exemplo de vida. Eu adoro ele, é um amigão também. E é interessante ver como ele consegue, ele não, acho que não parou de tomar remédio, né? Ele continua tomando remédio, mas o fato dele usar o yoga, né, como uma estratégia para ele se manter ali no estado de estase dele é fantástica. Eu acho incrível. A entrevista que a gente gravou foi ao ar livre, num parque aqui em São Bernardo, onde eu moro. Então foi muito legal. E ele praticando é uma coisa absurda. Eu falo que para eu chegar no nível de contorcionismo que vocês fazem, eu acho que eu vou me quebrar todo. Praticando dá aos pouquinhos. Eu era bem duro também, depois com o tempo fui melhorando, né? E é verdade. Né? A gente não precisa se preocupar muito com o quanto a gente faz, é só praticar, né? Eu acho que isso também deixa um pouco a gente... uma coisa que eu vejo que deixa a gente muito frustrado, né? Levando até pro dia a dia, assim, de empresa, a gente, ou gera ansiedade, né? É aquela expectativa que a gente coloca nas coisas de não conseguir, às vezes, ser do jeito que a gente gostaria, da forma que a gente queria, no tempo, no prazo, e aí a gente gera todo o estresse, a ansiedade, e o yoga, ele tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Não tem problema, não importa como a gente faz, né? O quanto a gente faz, o importante é a prática e o estado de presença, né? E o Anderson, nossa, ele é um exemplo disso perfeito, né? Depois nós precisamos marcar o churrasco, né, já que todo mundo conhece todo mundo aqui, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta para a Mônica agora. Mônica, imaginemos um cenário antes e depois do Covid. O que você tem de carta branca para implantar qualquer tipo de coisa diferente para os seus colaboradores dentro da Total PES e do grupo Bioritmo Smart Fit? A gente já está fazendo algumas ações, né? Então, por exemplo, até mesmo com um cenário hoje de não conseguir treinar, a gente criou uma plataforma de treino online. Então, os nossos colaboradores, eles já estão treinando hoje online, né? A gente tem o treino em casa, tá? Então, eles já estão fazendo algumas coisas. A gente está fazendo também o happy hour virtual. E as outras coisas que nós vamos continuar a fazer muitas das coisas, por exemplo, que a gente fazia, vamos fazer uma reunião de 15 minutos antes de começar o trabalho. Tem coisas que a gente começou a fazer, que são as boas práticas de antes, para continuar a ficar para o pós-corona, vamos dizer assim. Então, investir mais na saúde dos colaboradores, incentivar, por exemplo, mais o aprendizado, são coisas que, isso era antes, acho que, do corona, né, acho que isso sempre foi como um objetivo do Total PES, que acho que vai continuar depois, entendeu? É só realmente pegar as boas práticas, entendeu? Mas a gente tem que avaliar como é que vai ser o depois. O depois a gente não sabe ainda, entendeu? Eu não sei como que vai ser ainda o cenário depois do corona. Ainda são dados incertos ainda para a gente, ou se vai continuar a mesma coisa. Eu não sei ainda também. É novo. O que a gente quer levar é as boas práticas. É isso que você me perguntou? Era para entender basicamente se vocês tinham um planejamento já... É lógico, eu sempre falo que a única certeza que nós temos é a incerteza. No momento ninguém sabe de nada, né? A gente não sabe nem se vai ter emprego daqui para frente, sem ser pessimista ou otimista, mas a gente sabe que vai haver um número maior de desemprego. Eu acho que isso é inevitável. Nossa economia ela vai cair antes de subir novamente. Então faz parte do jogo, né? Quem está aí mas também é uma questão de oportunidades. Tem muitas pessoas criarão boas oportunidades dentro da crise. Isso acontece sempre, né? Passando um pouquinho para o Nelson, agora, Nelson, dentro do chat, estavam te perguntando aqui qual que é a sua tendência de trabalho.
que tipo de abordagem psicológica? Minha linha de trabalho, Sua né? linha de trabalho, exatamente. O falso boato. Eu trabalho na linha comportamental, conheço o TCC também, que é o cognitivo comportamental, porque eu acho que são linhas que... É uma linha que trabalha muito no aqui e agora. É uma linha que trabalha com foco no aqui e agora, né? Lógico que a gente não desconsidera o histórico de vida da pessoa, que eu acho que é importante conhecer, né? Mas a gente foca em mudanças de hábitos, de comportamentos, de mentalidade, de mindset, né? De trabalho em cima de crenças limitantes, histórico de vida da pessoa. Eu tenho um pouco da linha também voltado para o coach, também que eu fiz, né, o coach, como eu falei para vocês, mas a base minha de formação na psicologia é comportamental. Trabalho um pouco com a psicologia positiva não é uma linha de psicologia, ela é produzida na psicologia, onde a gente, para ter uma ideia, para quem não conhece, você não vai deixar de vivenciar dificuldades, mas que são técnicas onde você vai procurar agregar coisas positivas no seu dia a dia para conseguir enfrentar melhor as dificuldades que você tem. E só para dar uma palhinha assim de uma sugestão que eu dou como dica para muita gente, e isso eu falo isso quase todos os dias, todos os dias escrever pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Mas não aconteceu nada. Não. Então vamos olhar o que pode ter acontecido, né? Porque às vezes são coisas tão simples que a gente não se dá conta. Então, por exemplo, ter acordado, estar bem de saúde, estar com a família, que nem agora é um momento que está todo mundo com a família, né? Quer dizer, quem não está brigando, né? Quem não está surtando dentro de casa, né? Mas está com a família, está todo mundo junto, está com os filhos, coisas desse tipo. Apreciar, quem mora em condomínio, apreciar a natureza, quer dizer, conseguir ter essa apreciação, coisas do tipo assim, como forma de introduzir um pouco de sensibilidade também, coisa que eu acho que a gente perde no dia a dia, nessa vida corrida que a gente tem aqui na nossa rotina de trabalho. Espero ter respondido. Nelson, deixa eu te aproveitar. O Matusalém mandou também uma pergunta aqui no chat. Eu acho que ela é bem focada em você. Primeiro, eu acho que o Fausto queria saber a tua linha, se você é junguiano, freudiano. Comportamental. Ah, tá. E aí o Matusalém. Eu falei logo no começo. O Matusalém mandou uma pergunta falando se existe algum tipo de teste ou análise preliminar que possa ser aplicada a um possível paciente que pode identificar o estado emocional ou de tensão que essa pessoa possa estar. Ou todas as pessoas partem de um mesmo nível, existem estágios desse tipo de tensão. Eu não sei se ele quis dizer mais relacionado à tensão de momento ou de patologia, mas você faz uso de algum tipo de ferramenta que dê um resultado um pouco mais pragmático? Bom, se eu entendi a questão, vamos dizer assim, existem ferramentas, testes, que a gente consegue detectar um grau, vamos dizer assim, levantar um perfil de personalidade, vamos partir desse princípio, talvez, né? Então, a gente existem testes que a gente analisa um perfil de personalidade da pessoa, tá? Isso vai muito de trabalho de cada profissional. Eu, particularmente, não utilizo praticamente testes, mas existem testes para a gente aplicar nisso. Como existem testes também que dá para avaliar o grau de estresse em que a pessoa se encontra, né? Em que grau de estresse emocional que ela se encontra. Mas eu acho que pela experiência que eu tenho, né, a gente já consegue, dos estudos, né, e a gente entra com uma série de questionários, levantar, né, o estado dela, o estado emocional, o estado familiar, como é que está a dinâmica de vida dela, para a gente poder trabalhar aquilo que está causando aqueles sintomas emocionais dela, né? Seja uma depressão, seja um problema familiar,
seja problema com filho, seja problemas do trabalho, questões particulares dele mesmo, e isso. Eu trabalho com técnicas corporais, não sei se de repente dá para pegar na resposta, assim. Para esses tipos de grau de estresse, por exemplo, aliado à terapia, eu trabalho com barra de Axis. Não sei se alguém já conhece, talvez o Fabiano conheça, que é uma técnica corporal, que no Brasil tem questão só de 6 anos, mas é uma técnica que já tem praticamente 30 anos fora do Brasil, e tem 2 pontos Nelson, sua conexão está oscilando na um região pouquinho, da tá? Tem hora cabeça, que tá- importantes. Tá falhando bastante, né? E agora? Para mim aqui, não. E agora? Pode continuar Agora falando, caiu o né? seu vídeo, mas sua voz tá boa. Voltou. Bom, então eu vou continuar. Se qualquer... Tá. Então, voltando, que eu trabalho com barra de Axis, que é uma técnica corporal, e são trabalhos 32 pontos na região da cabeça. Então, se trabalha desbloqueios energéticos através dessa técnica, e a gente consegue trazer uma qualidade de bem-estar muito grande para a pessoa. Uma, por exemplo, que dura em média 50 minutos, 1 hora, normalmente é muito comum, às vezes, as pessoas até dormirem nessa sessão. Mas a gente consegue tirar uma série, vamos dizer assim, de questões que estão bloqueando a vida da pessoa. Pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, muito grau de tensão dentro dela. Então, crenças limitantes do tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir sair dessa, eu acho que eu não vou conseguir sair dessa. Então, por exemplo, doenças do tipo Alzheimer, dá para trabalhar no sentido de não de cura da doença, mas de retardar o processo de evolução da doença. Existem estudos científicos comprovando isso, né? Então, depressão, em cima da depressão. Eu tenho paciente com transtorno de ansiedade generalizada fortíssimo, e ele só está deixando de fazer a sessão agora em função da quarentena. Mas eu utilizo essa técnica também como um aliado para, além da terapia, para ele poder ter uma qualidade de vida melhor durante a semana. Então, eu tenho certeza que a hora que ele voltar, que a gente voltar às sessões normais, ele vai voltar com tudo também. E tem uma outra técnica que eu trabalho, chama regeneração celular, mas que é uma técnica que dura, a aplicação dura praticamente 5 minutos só, onde a gente pega toda a região do sistema nervoso central, pega toda a parte da coluna com toques, né? São toques assim na região, né? Da parte frontal e traseira da pessoa, que também traz um alívio de tensões, de estresse, em questão de 5 minutos. E aliado a isso, eu trabalho com a hipnose também, são técnicas de hipnose que eu também trabalho, mas aí são outros benefícios que a técnica da hipnose também traz. É isso. Fabiano, diga lá. Você também tem uma página de ensino à distância, né, de yoga, não é isso? Você me contou outro dia? Então, Para esse momento é muito bom, né? ela está em construção, mas logo, logo vai estar no ar. Ela, na verdade, acho que a maior dificuldade que professor de yoga tem, e quando eu falo professor de yoga, são pessoas... Travou, Fabiano. Travou aqui também. Eu acho que a conexão tá uma maravilha hoje, hein? Não, eu estou ouvindo vocês bem, é só o Nelson estava realmente oscilando bastante, né? E agora o Fabiano, vou esperar que o Fabiano retorne. Problema lá também, né? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ótimo. Deve ter saído o cabo aqui, alguma coisa. Então, e aí eu estou começando a construir esse espaço
E a ideia, é claro, não é substituir a presença física, né? Mas ainda assim dá para a gente atender as pessoas com yoga, tomando alguns cuidados, claro, né? Porque eu não estou lá para corrigir as pessoas e ver até onde ela pode ir e tudo mais. Mas em breve vai estar no ar. Eu sei que por causa do momento que a gente está vivendo, Fabiano, tem muita gente que apelou para a questão do virtual, né? A Mônica estava falando isso anteriormente, que eles criaram um aplicativo, né, para poder passar aí enfim, continuar tendo essa interação com o cliente final, acho que é importante. O Nelson também citou isso, que agora as sessões estão sendo feitas à distância, e você entende que isso pode virar um novo normal? Será que as pessoas vão querer voltar a fazer o presencial depois que elas perceberem que a distância dá certo? Eu não tenho dúvida. Na verdade, eu já tinha um site de yoga que eu comecei a fazer de uma forma bem simplista, assim, a partir de 2009. Como eu percebi os frutos que isso gerou, isso sem nenhuma pretensão, né? Frutos na questão de alunos, nas respostas que eu tinha com os conteúdos que eu colocava lá, eu resolvi profissionalizar. E aí mudei a plataforma, melhorei e tudo mais, e isso gerou outros frutos, né? Então, eu tenho parceria, por exemplo, com o Portal do Personário, eu escrevo para eles, tem alguns artigos meus lá, às vezes a gente faz alguns eventos também, fora questões de alunos e atendimentos que eu faço em empresa também, principalmente. Mas eu acho que o digital, ele é algo que ele vai ser mais uma camada ali na questão de serviços que a gente entrega para as pessoas. E muita gente tem resistência, por quê? É claro que fazer presencial é melhor. Você tem uma intensidade ali e uma interação com a pessoa que no virtual você não tem. Mas eu acho que o virtual, ele permite que a gente consiga alcançar pessoas, lugares, fazer com que elas consigam, às vezes, fazer num tempo específico que, de outra forma, se ela precisasse se locomover ou alguma coisa do tipo, ela não teria. E então eu vejo que o fato da gente ter uma necessidade hoje em dia, que você não tem opção, né? A gente ou faz essa conferência online aqui, ou isso não funciona, né? A pessoa, ela quer se exercitar, ela não pode se locomover para a academia dela, no máximo ir para o parque ali do quintal da casa dela, mas ela precisa ter alguém para orientar ela. Então, ela precisa fazer isso online. E esses serviços, eles já existiam. E eu acho que o que a gente está fazendo agora é colocar um olhar maior ali para entender as oportunidades que a gente tem. Imagina daqui, se a gente tivesse há 10, 20 anos atrás, com essa pandemia, dificilmente a gente teria uma interação, uma conexão desse jeito. Ia depender muito das comunicações de TV, de jornal, e hoje você não precisa disso. A gente pode usar ferramentas como essa e se conectar com as pessoas, trocar conhecimento, e eu acho que é isso que vai fazer a gente lidar com essa quarentena de uma forma mais inteligente e retornar, né, dela de um jeito muito mais, com muito mais oportunidades do que problemas, né? Então, eu, por exemplo, já tinha a ideia de fazer alguma coisa online, só que eu tenho minha mãe com Alzheimer, eu tenho meu pai com uma questão também de saúde, eu e minha irmã, a gente divide o cuidado com eles, eu tenho sociedade com a minha irmã numa empresa, então ela tem um trabalho de coach, de treinamento com a empresa, eu também entrei nesse trabalho de desenvolvimento humano, só que com yoga, com meditação e tudo mais, e fora cursos que eu dou também para professores de yoga, eu ensino professor de yoga a atender empresa, né? Recentemente eu dei uma aula, eu vi que a quarentena estava deixando muitos professores de yoga com um pouco ali de receio, e aí eu resolvi fazer um compilado com coisas de marketing digital, técnicas de marketing digital, com ferramentas de atendimento dos alunos, de dar aula e tudo mais, como essa aqui, e sistema de cobrança. Então, coloquei tudo isso dentro de uma linha ali de raciocínio para ajudar eles. Teve, em 3 dias, 200 inscrições. Então, se fosse antes, eu acho que eu não teria esse número de inscrições, mas por quê? A gente está percebendo que, por causa da necessidade, cada vez mais existe a possibilidade de a gente usar o digital para se conectar com as pessoas, e a gente vai aprender a usar essa ferramenta aqui cada vez melhor, né? Eu acho que é isso.
eu conheço muita tecnologia e tudo mais, mas estou aprendendo também muita coisa, como me adaptar, como utilizar. E no marketing digital tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que as pessoas falam, que é o seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, o fato de a gente olhar para o digital como uma forma de conexão, de oportunidade, de entender também como as coisas estão acontecendo, faz com que a maré suba e todo mundo vai ir junto ali, né? Diferentemente de quando acontecia antes da pandemia, que algumas pessoas ficavam até um pouco de resistência. Ah, não gosto de tecnologia, não conheço isso. Então, eu vejo muita oportunidade de atendimento para as pessoas. Hoje mesmo, quer dizer, essa semana, eu recebi 3 pedidos de ações em empresa online, olha só, né? Então, eu vejo que também existe uma procura grande para isso já, né? Vou mudar um pouquinho a sequência de perguntas aqui. Eu vou chamar do pessoal que está muito quietinho aí, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que fala bem aqui. Tipo, por exemplo, o Newton. Newton Nacal, tá na escuta? Oi, Paulo. Boa noite. Estava esperando Tudo bem? Você tem alguma pergunta fazer essa para falar surpresa. para eles? Ele vai me Fica à vontade. chamar que eu não vou ser. Você tem alguma questão O que manda, Paulo? a perguntar para os colegas? A Mônica, o Nelson ou o Fabiano? Cada um é de uma área diferente. Tem uma Né? pergunta no chat aqui para mim também. Na verdade, eu estou aqui querendo aprender com os nossos colegas, né? Porque eu achei o tema bastante interessante. Inclusive, Paulo, você tomei a liberdade de convidar a Adriana, o Exato é minha prima, ela é psicóloga também. Ela tá nos escutando. E é um tema que a gente tem conversado bastante, sobre a saúde mental dos colaboradores, né? A parte física, a gente implantou aí uma ginástica laboral online, está indo bem, mas a minha preocupação hoje é a mental, porque as pessoas estão lidando com muita coisa diferente, né? Os nossos colaboradores, eles pediam para implantar o home office, mas era um home office assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e não era full time como está sendo hoje, né? E esse home office full time está fazendo as pessoas terem que se reinventar num curto espaço de tempo, porque cuidar de casa, cuidar da família, todo dia você também tem que ser um nutricionista de tentar saber o que você vai preparar para o almoço, preparar para a janta, né? Então é um desafio novo para todo mundo. Tem a outra parte de que tem muita gente também tendo redução de salários, tem maridos e esposas perdendo empregos, e quando a gente voltar para a empresa, né, quando essa quarentena acabar, nós vamos ter que cuidar bem dessas pessoas que vão estar voltando com a gente, porque eles vão estar vivendo um outro momento, né, que é o momento de ter que lidar com uma situação financeira que, de repente, ele não estava preparado, então ele está cheio de dívidas ali e vai precisar continuar tocando a vida dele profissionalmente com a mesma performance, só que lembrando que atrás dele ficou um buraco grande, né, por causa dessa quarentena. Então eu hoje, como gestor de recursos humanos, eu me preocupo muito com essa questão. Então eu queria compartilhar isso com vocês, essa minha preocupação, e queria escutar de vocês o que vocês pensam em fazer para tentar minimizar esse desgaste mental aí de que as pessoas vão voltar. Obrigado aí, Paulo, pela oportunidade e pela palavra. Doutor, não fica em cima do muro, não. Escolhe um. Qual dos 3 você quer? Pode escolher. Fica à vontade. Eu vou pedir pro Fábio falar, o Fabiano, aliás, o que o Fabiano sugere aí para a gente, que ele está tendo algumas demandas aí de algumas empresas, o que ele sugere para a gente? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu percebo muito no atendimento das empresas e a necessidade delas, isso mesmo fora da pandemia, é em dar ferramentas para os colaboradores para que eles consigam saber o que é qualidade de vida, né? Então, a primeira coisa, eu acho que esse é um ponto, porque a gente entra numa rotina e às vezes a rotina não permite que a gente pare um pouco para estudar o que a gente vai comer
para ser mais saudável, quantas vezes a gente vai comer, a quantidade. E aí, naquela correria do dia a dia, o que a gente faz? A gente acaba comendo qualquer coisa. Se a gente tá na rua, você vai lá, come em qualquer lugar, não se preocupa ali com a qualidade daquilo que você está comendo. E aí, no trabalho, não é muito diferente. Às vezes, você tem alguma coisa com prazo ali para entregar, e você não dá aquela pausa importante para você, né, que o Nelson comentou, em que você para e só vai comer, né? Você vai comer, mas você está olhando o smartphone, você está pensando ali, né, no projeto ou na questão que você tinha de atraso. E aí, quando vem a pandemia, eu acho que o mais difícil agora são as incertezas, né? Porque a incerteza em relação à parte financeira, incerteza em relação ao emprego, incerteza em relação à rotina que ele vai ter, e mesmo depois que a gente voltar, se acabasse hoje, a gente teria que voltar com alguns cuidados ainda, né? Acho que não seria tão rápido o retorno para a vida normal. E o yoga, né? Vou falar da parte básica, assim, de um princípio básico. Eu sempre procuro levar para qualquer aula de yoga que eu dou, isso dentro de empresa, em academia, no estúdio, para o meu aluno de personal, ou numa palestra que eu dou, eu procuro levar a base do yoga, que é a seguinte: ele precisa ter um momento para ele se aquietar, para ele se conectar com ele. E a forma que ele vai fazer isso pode ser através do exercício físico mesmo, né? No yoga a gente chama o exercício físico de asana. Então, no momento que ele está trabalhando o corpo, ele alonga, ele fortalece, ele faz um trabalho de tapas, né? O tapas é o esforço em si mesmo, a gente traduz muito essa palavra por superação, então ele coloca um processo de desafio ali, de sobrecarga na parte muscular, na parte articular, mas mental, nessa questão de ele entender qual é o limite real dele. Ele tem a questão do autoestudo, né, para ele olhar para ele procurar observar, né, trazer atenção para ele e entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele está sentindo alguma coisa ali, mas ele não sabe descrever o que é. E aí, através do yoga, através da terapia, né, tem várias técnicas para isso, ele começa a identificar aquilo, até dar nome para isso, que fica mais fácil para ele entender, estou sentindo isso, já sei que isso tem a ver com ansiedade, né, você está sentindo ansiedade, não sabe o que é. E aí entra a parte também mais profunda, né, que é aquela questão de ele saber qual que é o verdadeiro potencial dele, a verdadeira capacidade dele, saber o momento de parar, né? Muita gente não sabe o momento de parar, ou às vezes saber o momento de continuar. Às vezes ele acha que ele não tem possibilidade de chegar até aqui, ele não acredita, ou por algum medo, alguma coisa assim, e a partir dali, quando ele começa a praticar, começa a identificar, ele fala, não, vou experimentar e colocar um pouco mais de energia aqui para ir um pouco mais longe. Então, o yoga, ele dá essas ferramentas para a pessoa, através das técnicas, que são várias, né? Mas isso faz com que ele olhe para ele primeiro, entenda aonde que ele está, como ele está, o que ele quer de verdade, né? Em outras palavras, o que é importante para ele, saber o que é importante. A palavra importante, ela vem de importar, né? A gente importa para dentro da gente. E a partir daí, a gente decide qual vai ser o nosso foco. E um foco, né? Não vários focos, um foco de cada vez. E essa eu acho que é a principal contribuição do yoga. Então, quando a gente vai fazer uma prática de meditação, em essência, meditar é controlar o seu foco, controlar a sua atenção. Independente de qual técnica, filosofia, religião que esteja envolvida por trás. A base é... Depois eu queria fazer uma perguntinha para a Mônica, mas você pode finalizar aí, que depois a próxima é tu. Se prepare, hein, Mônica? Só para concluir. Então, se você vai fazer uma prática física também, uma posição, mas você, por exemplo, não está prestando atenção no que está acontecendo com você, no fato de você respirar de uma forma consciente, você está lá fazendo a posição, mas não está sentindo o seu corpo. E quando você traz a atenção para você, isso é uma coisa que hoje, pela experiência da prática, eu sinto com muita diferença, você já percebe a mudança de como o seu corpo está reagindo. Agora, quando você está lá na prática, sentindo tudo isso, e aprende a lidar com isso, e aí você vai para o dia a dia, e tem que enfrentar todas as coisas que a gente tem que enfrentar, certeza e tudo mais, fica muito mais fácil, porque você já aprendeu a lidar com isso dentro da prática. Então, quando o yoga ele vai para um ambiente de empresa,
ele vai trabalhar essas questões das pessoas, né, que é uma questão humana, né, não muda só porque a gente está na empresa. E a partir daí, eu acho que a gente consegue ter mais, né, de novo o que eu falei no começo, discernimento, né, viver, para escolher com mais sabedoria. Mônica. Não sei se eu consegui responder, falei bastante. Respondeu super bem. Obrigado aí pelas dicas aí. Eu sei que um dia a gente chega lá. Paulo, só um minuto. Diga. Por favor, eu ainda vi que depois que responder, tem uma outra pergunta para mim aqui que depois eu quero responder, tá? Ah, tá. Deixa eu só abordar a Mônica, Nelson, aí você já entra depois. Não, tranquilo. Só para cortar a ordem aqui. Fechou. Mônica, você trabalha numa empresa que vende bem-estar para outras empresas, pacotes de bem-estar, né? Como que a gente faz para ter esses colaboradores engajados? Porque a gente teve uma conversa em off outro dia que às vezes não é... O engajamento não é por si sempre efetivo por parte dos colaboradores, apesar de a empresa oferecer o benefício. Como que a gente pode engajar as pessoas dentro das corporações? Mas engajar para fazer atividade física? Exatamente. Se você é Total Pass, você vende para outra empresa um pacote de serviços para ser utilizado dentro da Smart Fit ou outras unidades de vocês, né? A gente sabe que às vezes é ofertado ao colaborador, mas na verdade o colaborador às vezes não utiliza ou utiliza muito mal. O que você faria para engajar esse colaborador para que ele utilize esse plano que a empresa paga para ele, por exemplo? Então, quais as ações que hoje lá no Total Pass nós fazemos, né? Lá não tem como a gente obrigar ninguém a treinar, né? A gente não obriga ninguém. Mas nós temos algumas ações que nós fazemos até para incentivar a prática de atividade física, né? Uma das ações que são feitas a gente tem uma balança de biopedância, né? Que a gente mostra como é que está a situação física dele. Uma das ações é essa, né? Mostra o resultado da balança, né? E mostra o que ele precisa perder, como é que está a massa corpórica dele. Então, são as ações que também nós fazemos tanto com os nossos colaboradores, quanto também quando a gente vai fazer uma ação numa empresa. Essa é uma ação. E outras também feito algumas dinâmicas, né, no decorrer dos meses, que vai um colaborador que ele foi treinar, quantos pontos ele ganha? Então, é computado a pontuação. Ele utilizou o nosso aplicativo de terapia online. Então, a gente faz um game, uma gamificação, para chegar num objetivo que ele ganha um voucher, ele ganha um almoço. Então, a gente faz uma gamificação no Total Pass para utilizar as ferramentas tanto do nosso produto quanto das terapias online. Então, se ele for treinar com um amigo, ele ganha uma pontuação, se ele for numa academia diferente, ele também foi em outra, porque não só a prática da atividade física, que é um bem-estar, que nós queremos fazer com que ele incentive ele a treinar, como também tem uma outra coisa por trás, que a gente também quer que ele utilize o nosso produto e enxergue como cliente. Qual que está sendo a falha no nosso produto? Então, também tem uma outra coisa por trás também. Então, tem a prática da atividade física, mas também a gente enxergar o nosso produto como nós sendo o cliente e melhorar o nosso produto, entendeu? Então, são essas práticas hoje que nós fazemos. Não tem como cobrar de ninguém, entendeu? É algo que tem que ser feito por vontade própria. Mas existe o incentivo, entendeu? Existe o incentivo, tanto é que nós temos uma equipe que faz só isso, um time de implantação dentro do Total Pass, que faz isso internamente para a gente e faz isso nas empresas. A gente tem uma equipe que viaja Brasil só fazendo isso. Regina, você queria chamar alguém para fazer uma pergunta agora? Eu quero chamar o Márcio. Será que ele está ouvindo? Márcio, está na escuta? Antônio Márcio? Eu estava no mudo, desculpa. Imagina. Márcio, eu vi que você fez uma pergunta aqui, eu queria te chamar para participar, porque você sempre tem boas contribuições aqui no grupo, e eu queria que você explorasse um pouco mais essa tua pergunta, né, porque a gente tem falado muito sobre o novo normal, e eu vi que você falou Exato. que colaboradores vão voltar muito apreensivos, as pessoas estão, né, via de regra, muito apreensivas aí com o futuro. Eu acho que a gente podia fazer um paralelo, eu queria que você falasse um pouco, mas
tanto ouvir um pouco, talvez, da Mônica, para entender um pouco do ponto de vista organizacional, quanto do Nelson, para a gente falar um pouco sobre essa questão dessa ansiedade, da gente ter muita pergunta sobre o futuro e quase nenhuma resposta. Queria a tua participação. Perfeito. Não, te agradeço. O ponto é que eu, pessoalmente, sempre estive pensando muito do ponto de vista do colaborador. E eu acho que tão importante quanto a gente entender quais são os cenários que estarão à nossa frente nas próximas semanas ou nos próximos meses, é também como os gestores deveriam se preparar, que tipo de abordagem ou de atitude ou de linha de raciocínio os gestores poderiam abordar até para explorar nas suas equipes e entender qual é a situação. Pode ser que as pessoas retornem às suas funções e tirem de letra. Mas pode ser também que essas pessoas tragam uma série de problemáticas desse isolamento, dessas situações atípicas que nós vamos viver ainda por algumas semanas. Então, eu queria saber, do outro lado, o ponto de vista do gestor. E aí é gestor de recursos humanos, é o gestor direto das pessoas. Como se preparar para esse retorno, para receber essas equipes de volta no ambiente de trabalho? Porque a última coisa que a gente quer é que as pessoas voltem irritadas, que as pessoas voltem inseguras e que acabem gerando grandes conflitos no ambiente entre os trabalhadores, entre os colaboradores. Beleza? Mônica e depois Nelson? Perfeito. Bom, gente, eu acho que acredito que isso vai ser um desafio para todos nós, né? Porque isso é uma situação nova, a gente nunca passou por isso, né? O que eu vou falar por mim, tá? O que eu tive como experiência, tá? Eu fiquei um tempo, né, no Total PES, quando isso aconteceu, me colocaram como suspensão do meu contrato daquela MP 936, a princípio, né? Me colocaram como suspensão, vamos colocar, metade do time ficou em redução e eu entrei em suspensão, né? Falei, beleza, vou ficar em suspensão. Só que depois, meio que começaram a voltar atrás. Precisamos de você. Começaram a ver que estava dando pau no time, não pensaram, né? Tá dando um pau no time, começa a voltar. Aí eu comecei a voltar. Mudaram os contratos, comecei a voltar. Eu comecei a voltar e eu comecei a perceber que o retorno é complicado. E foi bom eu passar por isso, porque eu comecei a ter que sentir na pele o que os meus colaboradores vão passar. Porque metade ficou em redução, então trabalhando normal, só que eu tenho um 60% dos colaboradores, 55%, que ficam na mesma situação que eu. E você quer voltar, né? Você quer voltar, porque você fica em casa sem fazer nada, você quer arranjar coisa para fazer. E você volta, só que você volta meio que aéreo, meio que devagar, sabe? Meio que, o que eu tenho que fazer? Mas você não acompanha o ritmo dos outros. Então, eu não sei nas situações nas empresas que vocês trabalham, ou como que os gerentes de RH vão fazer, quando tem essa metade está trabalhando, metade não trabalhou, porque não acompanha. Eu meio que demorei para acompanhar o ritmo das pessoas que estavam trabalhando. Aí eu falei, caraca, né? Putz, eu acho que eu quero voltar, quero trabalhar de casa. Então, eu tô numa situação que eu não sei, na verdade, o que é melhor. Se é realmente eu ficar aqui, porque hoje eu não fui para a empresa, hoje eu fiquei aqui trabalhando em home. Mas na hora que faz a reunião e a galera tá lá na reunião, eu não consigo meio que interagir. Então, vai ser uma situação que a gente vai passar que vai ser nova, né? E eu acho que nós vamos ter um papel como gestores de treinar a nossa liderança a ser digital. E isso vai ser o papel, eu acredito, muito para o futuro. Eu já estava prevendo isso, já sabia que isso ia acontecer, porque eu conversava com um aqui, um lá, a gente também na empresa, a gente já estava meio que mudando a empresa para ser mais digital. O Total PES, ele é já uma empresa digital, tanto é que na hora que precisou fazer home, não teve problema nenhum, estava todo mundo já digital, todo mundo já tinha notebook,
vamos fechar a empresa e vamos embora para casa. Foi muito tranquilo, diferente da Smart, que foi um perrengue, porque não era todas as pessoas que tinham notebook, então demorou, teve que comprar. Então, tudo era já digital. Mas a cultura vai precisar mudar, a cultura organizacional vai precisar mudar. Porque o que a gente teve um pouco de dificuldade foi até da alta diretoria, que também foi um pouco resistente nesse negócio de home. Então, acho que vai ter que ser uma coisa que vai ter que partir de cima para baixo. E treinar as lideranças a gerir essas equipes digitalmente, porque vai ser meio que, eu acho que é um caminho sem volta, tá? É o que eu senti que vai ser, porque eu fiquei, putz, e agora? Vou ou não vou? Então, o que eu enxergo é que o trabalho remoto vai ser o futuro daqui para frente. A gente vai ter que se adaptar e aprender todos juntos, porque eu também não sei a regra do bolo, não sei. E eu vou ter que aprender com vocês, eu vou ter que compartilhar, porque nós estamos nessa era do compartilhamento de informações, né? Isso que é bacana, a gente está fazendo essas lives para quê? Todos juntos aprender, um tem uma informação aqui, outro tem uma informação lá, e a gente está construindo esse novo modelo juntos. Então, eu acho que isso que vai ser o bacana dessa era que nós estamos entrando. É isso que eu enxergo para o futuro. Agora nós vamos para a abordagem do Nelson sobre o mesmo assunto. E depois, Nelson, eu queria que você fizesse uma pergunta a que você quiser para o Fabiano, tá? Para que ele pudesse explanar mais um pouco depois. Eu acho que assim, eu vejo como essa questão de atendimento, acho que a questão de atendimento online que a gente está falando, né? Mas em primeira coisa, né? Acho que independente de ser gestores ou colaboradores, somos seres humanos, né? Eu acho que a própria psicologia, eu vejo como ela está tendo que também se reformular nesse contexto, e aí vem essa questão do atendimento online. Eu já fazia atendimento online há muito tempo, né? Já não é de hoje. Antigamente, quando começou a MSN, aquela época toda lá, eu cheguei já a atender pessoas fora do Brasil, até hoje atendo pessoas fora do Brasil, e eu vejo como uma tendência, né, de continuar crescendo o atendimento online. Por quê? Porque, é lógico, no mundo que a gente está vivendo hoje, o digital, eu acho que ele vai ganhar um corpo maior, até porque eu vejo que as plataformas de atendimento online estão crescendo. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas, conversado com pessoas, essas plataformas pagas, né, que você faz atendimento online, têm crescido absurdamente. Então, é lógico que, como até acho que o Fabiano comentou, que nada substitui o atendimento presencial. Obviamente que não. Mas eu acho que a gente abriu umas portas aqui com a psicologia e outras categorias também de atendimento online, que está visando facilitar muito a vida das pessoas, de dar um suporte terapêutico, de dar um suporte emocional, de dar um suporte familiar, muitas vezes, né? E eu acho que, no caso, para as pessoas que estão aí no meio nessa questão das empresas mesmo, estão trabalhando aí com seus funcionários, com as suas empresas, a ansiedade, está todo mundo vendo que aumentou muito. A ansiedade é o medo do futuro, né? Quer dizer, está todo mundo com um grau de ansiedade extremamente alto com o que vai acontecer. Então, eu vejo como uma tendência que vai aumentar, apesar de muita gente que ainda não se adaptou ainda a esse tipo de atendimento, mas é uma questão que eu acho que a curto, a médio prazo, a coisa vai aumentar. E eu queria emendar aqui, Paulo, que tem ainda uma pergunta do Matusalém também, que eu abri aqui, que é tanto para o Fabiano, né, que ele fala sobre a questão da enxaqueca, né? Olha, eu entendo que, além de ter uma questão orgânica da enxaqueca, existe uma questão psicológica, né? A questão psicológica eu vejo como um excesso de preocupação, um excesso de tensão, um excesso de pensamentos, eu chamo isso de muito barulho, né? A gente tem muito barulho na cabeça, né? Então, a enxaqueca, ela chega num nível que, às vezes, nem a própria medicina realmente consegue resolver, a não ser com cuidados medicamentosos. Mas tem que trabalhar muito isso no sentido psicológico, por quê?
porque a pessoa ela vai acumulando muita coisa dentro dela e o corpo ele acaba psicossomatizando. Da mesma forma como acontece com gastrite, problemas intestinais, de coluna, etc. Então, se puder aliar tratamento médico com terapia, com essas técnicas alternativas, eu acho que isso pode trazer um benefício com certeza para a pessoa, porque não é só uma questão orgânica, também tem uma questão psicológica, entendeu? Então, acho que, de repente, o Fabiano também até essa mesma questão, ele pode ter um outro ponto de vista, mas eu vejo muito dessa forma. Eu acho, completando o que Congelou o o Nelson findinho, falou da né? enxaqueca. Pode falar, Fabiano, fica à vontade. Completando o que o Nelson falou da enxaqueca, eu acho que o yoga pode contribuir com uma questão simples, né? A gente consegue controlar indiretamente no nosso corpo algumas coisas. Por exemplo, você consegue controlar a sua pressão cardíaca, sua pressão arterial, você consegue controlar os batimentos. Se você aprende a respirar de uma forma consciente, principalmente usar algumas técnicas para isso, um exemplo de uma técnica, você inspirar fazendo um ritmo em que ele é inspirando mais rápido e expirando mais lento, você pode contar, se você quiser, o dobro ou o triplo do tempo que você usou para inspirar, você conta para soltar o ar, deixando a expiração mais lenta, isso mexe no seu sistema nervoso, no simpático, que é uma parte do sistema nervoso que ajuda a relaxar o corpo, no nervo vago, e aí você diminuindo, né, fisiologicamente o ritmo do seu corpo, provavelmente você vai ter um impacto aí, uma influência grande na diminuição da enxaqueca. Agora tem que ver o motivo também, né? Então, se for emocional, como o Nelson falou, aí é claro, às vezes tem um gatilho. A minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela tinha um gatilho, mas era comida. Ela comia qualquer coisa com queijo e dava enxaqueca. Então, assim, não tinha muito o que fazer nesse sentido. Mas eu tenho alguns alunos que me contam que eles, às vezes, têm questão de tensão, de dores, às vezes muita gente tem dor de cabeça por uma tensão que sobe aqui no pescoço, então a pessoa fica com uma tensão no ombro, e isso mexe na estrutura aqui da cervical, da mandíbula, e acaba influenciando aqui na cabeça dele, a pessoa tem um gatilho a partir disso. Aí, se ele consegue respirar e relaxar, isso vai ter um benefício, né, para ele. Então, eu acho que dessa forma o yoga pode contribuir, né? E eu tomo só um cuidado também, porque o yoga hoje tem muito estudo das técnicas, tem muito estudo do efeito da prática, e isso começou lá atrás com um cara chamado Kuvalayananda, que é um dos mestres indianos aí que a gente conhece, e ele começou a fazer testes com as pessoas, né? Então, você tem, por exemplo, hoje uma influência das suas narinas, né? A narina direita, quando você respira só com ela, você está estimulando muito seu sistema nervoso simpático, então você fica mais alerta, você está cansado, você sente que desperta um pouco. Agora, se você faz o contrário, você tampa a direita e respira com a esquerda, você tende a relaxar, a ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, essa conexão, ela acontece porque ela está ligada com o sistema nervoso, mas isso precisou de um estudo para acontecer. Então, o yoga, ele pode ser usado como uma terapia complementar, não é o objetivo dele, o objetivo do yoga é uma prática de autoconhecimento, é você descobrir quem você é e se colocar em prática, é isso que o yoga faz. Mas ele pode ser usado como uma terapia no sentido de você aproveitar as técnicas para resolver ou lidar com determinadas coisas, mas é importante, né, frisar, né, que tem coisa que você precisa ir no médico, tem coisa que você precisa tomar remédio, ir no psiquiatra, no psicólogo, você precisa disso, você precisa de suporte, né? O yoga, a gente às vezes precisa de alguém com um know-how, com conhecimento, com experiência para, né, lidar com alguma questão específica. Então, o yoga, apesar de ele ter muitas ferramentas e ele ajudar muito, ele serve para complementar, não, né, uma solução definitiva. Então, isso é importante também deixar como é que fala? Frisado, né? Porque às vezes a gente ignora, né? Legal. Obrigada, Fabiano. Eu queria chamar a Regina Montagnini, que está deve estar nos ouvindo.
Regina, consegue escutar? Ah, tirou do mundo. Tirei o microfone. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, você? Tudo bem, gente? Tudo bom. Regina, minha xará, a gente fez uma live para falar um pouco de pontos de vista jurídicos e eu queria chamar de novo a tua participação, porque como a gente já teve outras pessoas dando pontos de vista aí diferentes, né, de organização, enfim, acho que vale a pena te chamar para contar um pouco a tua visão sobre isso que a gente está falando, sobre saúde, sobre como vai ser lidar com saúde física, psicológica, passado tudo isso, e como é que você, do ponto de vista de uma advogada, enxerga as possibilidades aí de futuro próximo? O que a gente tem conversado, que até tem uma que foi lançada agora, na parte de jurídica mesmo, que é o assim, como é que é? Realidade que é a antes do Covid, realidade B, que é o que estamos passando agora, e realidade C, que vai ser o depois. Então, as três realidades, elas não são iguais, tá? Saber como vai ser, eu já estou vendo que o pessoal já está tentando se organizar para como serão as voltas, se vai ser escalonado, vai continuar, porque todo mundo está em home office, tá? Os nossos escritórios, pelo menos, está 100% home office. A ligação do telefone fixo foi transferida para os celulares de cada um ou para o telefone da casa. Então, você que é mulher, né, não só você que é mulher, que isso, não é um feminismo, mas assim, nós talvez queiramos voltar porque estamos fazendo uma jornada tripla quase, né? Então, nós estamos trabalhando com o escritório, estamos todos trabalhando com o escritório, está sendo super gostoso ficar em casa, ficar com a família, está sendo uma jornada mais cansativa, porque a gente tem o nosso horário a cumprir, as nossas coisas a cumprir, e também as coisas de casa que a gente meio que estava se adaptando, né? Regina, eu tenho que te contrariar. Eu tenho que te contrariar, porque eu estou seguindo a agenda da esposa, estou seguindo a agenda da filha e dos 2 cachorros. Exato, não, e ainda lavando o prato, fazendo tudo que a gente tem que fazer. Mas como que vai acontecer, sinceramente, Regina, a gente não temos ainda nada. A gente só sabe que nada será como antes, entendeu? Se vai ter que fazer, como vocês estão falando aí, alguma coisa de yoga, porque a gente tem um grupo de yoga lá no escritório já, né? Se vai fazer yoga, se cada um vai ficar no começo tentando o que fez, e aí não sabemos, sinceramente, a gente ainda está tentando formalizar isso, porque provavelmente, como o fórum volta a partir do dia 4, talvez a gente comece a voltar a pensar mais, a gente está mais pensando para o dia 4 também, para já como advogado, a gente está prevendo que vai ter muita demanda, então a gente está quase estressado já, antes da hora. Tem alguma MP nova, Regina? Hã? Tem alguma MP nova? Medida provisória? Não, porque assim, os processos são eletrônicos, então os processos eletrônicos, o Conselho Nacional de Justiça já falou que a suspensão, que era até o dia 30 de abril, vai até dia 4. E o STF falou que os processos que são físicos iriam até o dia 15. Então, a gente está com 2 prazos e a gente está tendo muita demanda, porque são assim, tem o bom pagador e o mau pagador. Então, questões de aluguel, está todo mundo pedindo desconto e realmente a gente não precisa de desconto, porque não teve qualquer alteração, entendeu? Então, eu acho que vai ter muita demanda para o pessoal do judiciário e a gente está meio preocupado com isso. Não é essa a noção que a gente tem aí. Não estamos preparados para a volta ainda. Em resumo, não estamos preparados. A expectativa é de que tenha aumento também no trabalhista, Regina? Você acha que, em função de tudo isso que aconteceu, de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, redução de remuneração, você acha que as pessoas estão mais tendenciosas a entenderem esse momento e as decisões da empresa, ou que elas estão mais tendenciosas a aumentar o número aí de processo trabalhista e se juntarem contra as empresas? Porque a gente tem um volume muito alto aqui no Brasil, né, de processos. Mas é assim, o que a gente planeja, o que a gente gostaria é que as pessoas
fossem para as mediações, fizessem um esforço com as mediações, tanto na área de direito de família, quanto na área trabalhista, porque um acordo vai ser melhor que a demanda, tá? Porque o Poder Judiciário, bem ou mal, ficou relativamente parado. Então, você imagina 30 dias sem acontecer nenhuma audiência. Então, as audiências que seriam para uma trabalhista que você entrasse e que tem uma audiência para fevereiro, vai passar para outubro. Então, a expectativa vai ficar muito ruim. Então, por isso que é muito bom um acordo. Agora, o que a gente está tendo mais são perguntas mesmo, consultas. O pessoal está realmente na dúvida e eu acho que os empregados que tiveram, eles estão pensando que vai ser retomado. Por enquanto, eu acho que eles não vão entrar com demanda, porque eles esperam que quando a coisa seja retomada, que o patrão, o empregador, lembre-se dele. A gente teve um caso de uma empresa de eventos, e ela teve que mandar embora 80%. Empresa de evento foi uma coisa assim que não dava, 80%. E a gente sabe que os congressos, por exemplo, que não é que passaram do primeiro semestre para o segundo semestre, passaram para 2021. Ninguém vai fazer congresso no segundo semestre porque não sabe como é que vai estar o caixa. Então, as pessoas, quem estava sendo assim dispensado, estava num sentido assim de acordo, olha, quando voltar tudo ao normal, lembra de mim. É isso que eles estão pensando. Só que, na verdade, né, Regina, tem gente que talvez vá para o trabalhista mesmo. Mas eu acho que o Poder Judiciário também vai estar sensibilizado, entendeu? De tipo assim, fala assim, gente, precisa ver que a empresa também ficou fechada, que aconteceu isso. Então, eu acho que está tendo uma retomada de valor. Entendeu? Pessoal, como nós temos mais 5 minutos, eu pediria as considerações finais, começando pela Mônica, depois o Fabiano e o Nelson finalizando, tá? Mas coisa rápida, tá? Só uma consideração final, uma mensagem positiva aí para quem estiver assistindo esse vídeo. As considerações finais é que, gente, acho que tudo passa, né? A gente vamos aprender juntos tudo isso. Acho que a gente tem que continuar fazendo essas lives, compartilhando as ideias. A gente está nesse momento, eu acho que para se reinventar como ser humano, para a gente criar uma sociedade melhor, onde que a gente se contribui com o próximo. Vamos cuidar aí dos nossos colaboradores, esperar que o retorno seja o menos impactante possível, né? Cuidar deles tanto mentalmente, que acho que é o nosso maior desafio como gestores, tanto gestores de RH como qualquer outro tipo de gestores, na parte mental e na parte física, e vamos contribuir, né, vamos se ajudar. Tem um grupo lá que o Paulo está lá para nos auxiliarmos, e a gente acho que tem que se ajudar nesse momento. Acho que é isso, gente. Obrigada, boa noite aí para vocês. O que vocês precisarem podem contar comigo, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, obrigado primeiro pelo convite. É muito bom a gente trocar ideia e eu acho que conversando é que a gente consegue entender os panoramas, né, o ponto de vista de cada um, o momento, e dessa forma conseguir se ajudar em primeiro passo com conhecimento, né? Acho que é através dessas ferramentas que a gente consegue fazer com que o conhecimento ele seja acumulado e a gente tenha uma grande vantagem aí em ter oportunidades, né, e não dificuldades. Eu espero ter contribuído para vocês aí com um pouco do que eu tenho de experiência, de conhecimento. É muita coisa para falar e pouco tempo, né? Se a gente descobre depois que às vezes o tempo não cabe. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, me contatar diretamente, pode me chamar pelo meu site, que é o universoyoga.net, ou mandar um e-mail pessoal também, que é o fabiano@universoyoga.net, e eu vou ter o prazer ali de responder, de atender. Então, acho que é isso. Obrigado pelo convite. Nelson? Bom, vamos lá. Eu também quero agradecer, acho que foi um bate-papo sensacional.
Como o Fabiano falou, né, eu acho que aqui a gente também tem que aprender, né, a gente, o ponto de vista de um, o ponto de vista do outro. Foi muito enriquecedor, e eu espero também ter contribuído com quem participou, com quem assistiu, com quem vai assistir, e eu me coloco à disposição também, para quem tiver algum interesse, pode me procurar aqui também pelo grupo aí da Lumens, que eu vou estar com o maior carinho entrando em contato e respondendo tudo que vocês quiserem. Grande abraço a todos. Bom, quero agradecer então, né, a todos os participantes que a gente teve hoje. Quero agradecer ao Fabiano, ao Nelson, à Mônica. É super importante fazer esse tipo de fórum, mas é mais importante ainda a gente poder contar com pessoas que queiram genuinamente contribuir com quem está participando, se colocar à disposição para sair da rotina bagunçada que a gente está, né, mas para poder contribuir com várias outras pessoas. Eu acho que num momento como esse, disseminar informação, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, mas contar um pouco de experiência, um pouco de conhecimento e somar tudo isso tem sido bastante importante nesses nossos encontros. Então, muito obrigada novamente, obrigada a todos os participantes. Paulo, é sempre um prazer, na próxima semana a gente está junto, e eu conto com todo mundo aí nos próximos encontros que a gente tiver. Obrigada, gente. Semana que vem tem de novo, sempre às 19 horas. A gente está tentando ajustar sempre o horário, né? Até para entender o que ajuda melhor o grupo com relação à informação e horário também. Mas desde semana passada a gente está gravando, tá? Então depois até amanhã está disponível no YouTube. Então quem quiser assistir de novo, repassar ou fazer qualquer tipo de comunicação em cima, fique à vontade, tá? Eu agradeço a participação de todos de novo. E quem quiser, semana que vem, já temos... Eu e a Regina trabalhamos pra caramba nos bastidores, né, Regina? Conta aí. A gente vai atrás das pessoas, vai, confirma. Porque agora a live virou moda, né, gente? Vocês sabem que quem não tá certo é só quem não tá fazendo. Então a gente tem que competir com um monte de live, tem que achar assunto que seja importante, angariar pessoas que estejam a fim de falar, não tá fácil, não. Semana que vem já temos uma confirmada que é a gerente de RH da Camil Alimentos, né? Então ela vai participar junto com outras 2 pessoas que trabalham na área de recolocação de mercado também. Isso, a gente vai falar um pouquinho para as pessoas que perderam o emprego, que precisam se recolocar aí no durante e no pós-pandemia, né? Dando um spoiler. A gente nunca tinha feito isso, né? Obrigado, parabéns aí para todos pela participação e nos encontramos novamente aí semana que vem. Obrigado. Um abraço para todos. Prazer aí, gente. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.